convidar o Centrão a sentar, por favor. Bom, queria dar abertura aí, iniciar mais um segundo nosso café da manhã do ano. E acho que hoje vai ser um dia bem interessante. Você vai falar de desempenho do ano anterior, né? Acho que todos nós conhecemos o que nós fizemos, né? De casa, mas a gente às vezes tem dificuldade de se comparar com aquilo que aconteceu no mercado em geral, as referências que a gente, na realidade, poderia ter até para tomar posicionamentos com relação ao que está acontecendo dia a dia. A gente vê muito pela televisão, a gente conhece aquilo que a gente está fazendo, mas as referências macros são uma coisa difícil, né, de a gente ter ela com uma certa clareza. Então a gente procurou trazer aqui nessa primeira apresentação o Maxi Kim, que veio através do Otávio Katterman. Só queria não pronunciar errado, né? Tá bom. E que vai fazer uma apresentação a respeito da indústria de embalagens flexíveis, tal, do ano de 2016. Depois nós vamos ter uma apresentação sobre sustentabilidade do Sidney, que é o CEO na América Latina da Ecoventures, também nosso associado aqui, que vai fazer uma... Fez ano passado, acho que esse ano vai trazer alguma coisa mais de novo, para a gente estar um pouquinho mais alinhado aí com sustentabilidade de plástico, né, biodegradabilidade e temas afins aí. Eu queria chamar o primeiro palestrante aqui que venha iniciar o trabalho, né? Bom dia a todos, é um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui na frente de vocês novamente. Sempre bom ver alguns amigos, algumas pessoas novas que eu não conheço. Já estou nesse mercado há 21 anos, a empresa tem 22. Nós prestamos esse tipo de serviço no nosso cliente ABF há 6 anos, pelo menos. E realizamos esse estudo de desempenho e acompanhamento do setor de embalagem, mais ou menos na mesma época. Vou falar um pouco sobre a indústria brasileira de embalagens plásticas flexíveis no Brasil, desempenho de 2016, o histórico do acompanhamento. Mas a minha agenda eu preferi rechear com alguns outros itens. Obviamente, alguns não me conhecem, então vou fazer uma breve introdução. Semana passada aconteceu a Conferência Mundial de Petroquímica no Texas, que acontece há 32 anos. Sempre na mesma semana de março, então, informação super recente, estou trazendo aqui para vocês também entender o que está acontecendo em nível mundial com petroquímica. Obviamente vamos falar um pouco da indústria petroquímica brasileira, o nosso tema objetivo aqui, as embalagens. E bom, vamos começar então. A Maxi Kim é uma empresa de consultoria, como eu disse, desde 95 está atuando no mercado. Nós fazemos análise da indústria petroquímica, química brasileira e do contexto latino-americano. Nesse tipo de serviço, consultoria tecnológica, serviço multicliente, assessoria empresarial, palestras, workshops, e nessas linhas de produtos, resinas termoplásticas, termofixas, materiais especiais, química fina, especialidades, química sustentável. Para a ABF, nós temos feito também um acompanhamento de preços, um acompanhamento quinzenal de preços no mercado brasileiro. Nós acompanhamos a matéria-prima básica da indústria petroquímica, que é a nafta do Brasil. Acompanhamos os preços de polietileno e polipropileno. Nós já fazemos acompanhamento de preços há 15 anos no Brasil, de preços de resinas, feito num relatório separado, mas dali nós extraímos os preços de polietileno e polipropileno. Fazemos também uma breve análise conjuntural, a partir dos acontecimentos mais relevantes naquela quinzena, acompanhamento de comércio exterior, importação e exportações de resinas, notícias operacionais das plantas, isso sai cada 15 dias e é feito um envio através da associação. Nós enviamos para a associação e ela distribui para os associados. É desse relatório que eu estava falando, em relação ao acompanhamento de preços. Esse relatório tem 15 anos. Ele é um acompanhamento de preços em toda a América Latina, de preços de resinas, de como se comporta do México até a Argentina, os preços. Indicadores econômicos, análise cultural, comércio exterior, notícias sobre as plantas, desempenho dos principais setores demandantes.
nesses países aqui mencionados, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela. Também é quinzenal, tem um suplemento mensal. Eu teria o maior prazer em enviar para vocês, se me deixarem apenas um cartão de visita no final da palestra. Outro relatório relevante que nós fazemos para essa indústria acompanhamento sobre o mercado de resinas recicladas, também tem acompanhamento de preços por região. Várias resinas são acompanhadas, as tendências. Bom, então, entrando um pouquinho no contexto internacional, o que nós estamos vendo para curto, médio, longo prazo para a indústria petroquímica mundial, e o que nós estamos acompanhando através desses eventos. Preço de gás natural e petróleo. Talvez o indicador mais fácil de acompanhar, todo mundo tem essa informação, saindo de todos os jornais todos os dias, portais de informação. O que a gente às vezes falha é na análise a esse respeito. Então, vamos lá. Vamos colocar tudo na mesma base. Nós temos gás natural e petróleo e a sua comparação. Então, você tem que trazer os dois indicadores para a mesma base de comparação, ou seja, os energéticos, milhões de BTU, e aí você consegue começar a fazer uma análise da relação entre uma coisa e outra. Para vocês verem, tem uma diferença bem grande de preços até 2014, antes de petróleo começar a cair. Essa diferença só começou a acontecer depois de 2008, depois da crise de 2008. O petróleo caiu, depois subiu, e o gás caiu, mas nunca mais subiu. Tá? Então continua abaixo de $5 por milhão de BTU faz bastante tempo. Tá? Um pequeno pico ali em 14, mas logo baixou. E a projeção é que tanto o gás como o preço de petróleo vão continuar baixos. Tá? Embora ali o gráfico esteja mostrando em 2018 já uma boa recuperação, vamos olhar ali que as escalas ali estão, a gente tem um zoom até para conseguir ver essa variação, apenas para dizer que vai ficar abaixo de 60 por um bom tempo. Tá? A não ser que haja alguns eventos extraordinários, como um rompimento na produção, uma guerra, coisas realmente inesperadas. Da mesma maneira, aquela projeção da Agência Americana de Informações de Energia, e aqui da consultoria que organiza o evento que eu estava mencionando para vocês, a Conferência Mundial de Petroquímica. Então, as duas, tanto a agência quanto a consultoria, indicam que o preço de petróleo vão continuar abaixo de $60 por barril ao longo de todo 2018. Isso, obviamente, vocês sabem que tem um reflexo no comportamento de preços de resinas. As tendências apontam nessa direção, ou seja, vão continuar preços sem grandes solavancos ao longo de 2017 e 2018. O que eu queria mostrar para vocês, e que talvez seja mais relevante para a nossa indústria de plásticos, é isso aqui. Tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem o que nós estamos falando. Isso aqui é a quantidade de gás que já está quantificado, medido, provado embaixo do subsolo nos Estados Unidos. Estamos falando aqui de 2.000 TCFs. O que é TCF? TCF é trilhões de pés cúbicos. Tá? Então nós temos 2.000 trilhões de pés cúbicos provados em reservas nos Estados Unidos. Sendo que desses 2.000 trilhões de pés cúbicos, 1.400 trilhões de pés cúbicos tem um break-even, tem um ponto de equilíbrio econômico abaixo de $4. Ou seja, vamos lá, os Estados Unidos consomem 27 TCFs por ano. Nós temos 1.400 TCFs abaixo de $4. Isso dá uma dimensão para vocês de quanto tempo os Estados Unidos têm para consumir esse gás natural barato. Mas, Otávio, poxa, tem aqui break-even negativo. Tem break-even de $12 negativos. Como é que pode isso?
tem gás natural que é associado ao petróleo. Então você retira o petróleo, você faz toda a margem em cima do petróleo, paga todos os custos, e o gás sai de lambuja. Ou seja, você tem um custo, em teoria, negativo para extrair gás natural. E tem uma boa parcela desse gás que tem custo negativo. Nós estamos falando aqui de mais ou menos uns 150 TCF. Divide por 27, vocês vão entender quantos anos de gás natural barato, muito barato, os Estados Unidos têm para consumir. Esse tipo de curva se faz em praticamente todas as commodities mundiais. Você vai olhar, polietileno dá para fazer esse tipo de curva, eteno, polipropileno, o que quer que seja. Isso são as famosas curvas de custo. Por isso você consegue entender a dinâmica de preço. Por quê? Porque o cara que está aqui nessa ponta é esse cara que define o preço. Ou seja, quando esse cara sai do mercado, aperta o mercado, o preço sobe. Aí ele volta para o mercado fica um pouco mais equilibrado, o preço cai. Então, o definidor de preço é o último, é a ponta. E a ponta, vamos lá, a demanda, como eu disse para vocês, está em 27 TCFs por ano. Então nós estamos falando aqui. Então, o definidor de preço é um cara que tem um custo muito baixo. Essa é a análise que a gente faz dessa informação. Preço de nafta. Principal matéria-prima para a petroquímica no Brasil tem uma correlação muito próxima com o preço de petróleo. Então, se nós estamos falando de preço de petróleo, vamos se manter dentro da faixa de 50, 60 dólares até 2018. Então, nós estamos também falando que nafta também não vai ter uma variação muito expressiva. Nós estamos falando aqui, nesse gráfico, estamos mostrando que tem uma correlação realmente bastante próxima. Né? Mas, Otávio, WTI é o petróleo nos Estados Unidos, a nafta ARA é a nafta na Europa. Como é que pode uma coisa? Por favor. Bom, primeiro que isso está mudando, né? Isso talvez seja uma grande lição que a gente aprendeu nessa última conferência de petroquímica. A nafta, o mercado de nafta está começando a ter mais disponibilidade nos Estados Unidos por conta de tudo isso que nós estamos falando. Estamos falando de mais petróleo sendo produzido nos Estados Unidos, mais gás. Isso gera uma disponibilidade grande de matérias-primas para a petroquímica, não só gás, mas também os condensados, os líquidos que saem, que são extraídos do gás natural, que tem uma correlação muito próxima com nafta. Podem ser utilizados em crackers de nafta, como os crackers que nós temos aqui no Brasil. São os condensados. Esses condensados estão muito disponíveis no mercado americano. A indústria petroquímica não está aproveitando esses condensados, essa gasolina natural, essa nafta natural, chamar assim. Então, de certa forma, tem muita disponibilidade, tem mais oferta do que demanda, e os Estados Unidos está se tornando rapidamente uma fonte de nafta para todo o mercado. E não só nafta, também metano, também propano, os outros líquidos mais leves do gás natural também estão se tornando disponíveis para o mercado mundial. Talvez vocês já saibam, mas é sempre bom reforçar. A Braskem já está importando etano dos Estados Unidos. Etano para, no primeiro momento, encher a planta do Rio de Janeiro, a antiga Eupolímeros, e num segundo momento começar a craquear gás em Camaçari. Isso deve começar a partir do último trimestre desse ano, o cronograma é para outubro. Então nós vamos ter petroquímica base gás, cada vez mais petroquímicas base gás no Brasil também. A Europa já está fazendo esse movimento, a Ásia está fazendo esse movimento. Começou pela Índia, foi a primeira empresa, Reliance, foi a divulgar esse tipo de movimento, saindo da nafta, indo para o gás importado dos Estados Unidos. Então, por isso que a nafta, hoje eu estou comparando com o petróleo americano, nafta árabe, petróleo americano, até para vocês terem na cabeça a seguinte correlação. Vocês podem ver que as escalas de um lado é 10 vezes a outra. Então, vocês querem saber qual é o preço da nafta? Mais ou menos, pelo menos ter uma ideia, peguem o preço do petróleo, multipliquem por 10.
Tá? Preço do petróleo em barris, preço da nafta em dólares por tonelada. Tá? Quanto é que é o preço do petróleo hoje? Quem sabe? 50 dólares? Quanto é que está a nafta? Conta fácil, né? Então, como eu estava falando, nafta americana, em comparação com as demais referências, deve ter um descolamento. Tá? Esse aqui é o gráfico que mostra os batentes de variação da nafta. Então, a nafta tem um teto, que é o preço da gasolina, e um piso, que é o preço do petróleo. E ela fica flutuando entre uma coisa e outra. Tá? Aqui no Brasil, a gente viu isso acontecer. A Petrobras estava precisando produzir mais gasolina, então ela pegou a nafta que ela tinha, tirou da petroquímica e botou na gasolina. E prefere importar a nafta para abastecer os crackers. Isso foi o que aconteceu ao longo dos últimos 7 anos, desde 2009, vindo esse movimento. Para vocês saberem, no início dos anos 2000, 10% do que as refinarias brasileiras produziam era nafta. No último ano, 2,6%. Tá? Mais ou menos com a mesma capacidade, com exceção ali da Abreu e Lima. Mas 2016 foi o ano que nós produzimos menos nafta no Brasil, em toda a série histórica, tá? Desde os anos 80. Tá? Desde que partiram as últimas grandes refinarias no Brasil, nós não tínhamos produzido tão pouca nafta. Isso é um movimento que está acontecendo não só no Brasil, em várias partes do mundo. Como a nafta está sendo cada vez menos utilizada como matéria-prima, as refinarias estão jogando nafta para o pool de gasolina. Então está sobrando. Então por isso que até aqui, até 2010, a gente via a nafta mais próxima da gasolina. Tá? Começou a sobrar nafta, ela está indo mais próxima do preço do petróleo. Com esse componente adicional, que é a nafta americana, que é na linha azul, estando ainda mais próxima do preço do petróleo que as demais regiões. E a projeção é que isso tem uma diferença relativamente grande entre uma coisa e outra, entre Estados Unidos versus as demais regiões, o que é o Nordeste Asiático e a Europa. Uma série de plantas sendo construídas nos Estados Unidos ao mesmo tempo, em plantas enormes de eteno e polietileno, uma onda de investimentos, quase 20 milhões de toneladas adicionais em 5 anos. É óbvio que não ia dar certo. Né? Começam a atrasar várias plantas, falta mão de obra, o custo sobe, faltam equipamentos, os provedores de equipamentos não conseguem entregar todos ao mesmo tempo e os projetos atrasam. Pode ser ruim para quem está construindo, né? Para a empreiteira que está lá precisando de equipamento, tendo que contratar a mão de obra, mas para o mercado petroquímico acabou se gerando uma expectativa de maior equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a palestra aqui foi sobre polietilenos. O slide de abertura é a diferença que o humano faz. Ou seja, um ano passado, nessa mesma conferência, a gente estava estudando o mercado de eteno e polietilenos. A gente via, poxa, vai sobrar polietileno pra caramba. E o que acabou acontecendo foi isso que eu comentei para vocês. Muitos projetos foram atrasados, alguns foram cancelados, e o mercado, principalmente o mercado asiático, cresceu mais do que esperado. E as expectativas aqui continuam crescendo. Portanto, vai ter um maior equilíbrio entre oferta e demanda ao longo dos próximos anos. Isso é relativamente bem previsível. E isso vai levar digamos, ao que eles dizem segunda onda de investimento. Ou seja, daqui 3, 4 anos nós vamos estar assistindo uma segunda onda de investimentos, sobretudo nos Estados Unidos, de plantas de polietileno. Então a primeira onda está começando a entrar em operação agora. Talvez a primeira tenha sido a própria planta da Braskem no México. E aí vem planta da Dow, planta da BASF, planta da Exxon, e assim por diante, planta da Nova, da Westlake, da Ineos.
praticamente todos os grandes fabricantes fizeram investimentos relevantes na costa do Golfo dos Estados Unidos. E alguns em outras áreas, inclusive no Nordeste dos Estados Unidos, que fazia muitos anos que não tinha investimento. Então vamos lá. Projeções de preços na Europa, Estados Unidos e Ásia. Os europeus vão ser os que... aqui nós estamos falando de polietileno linear, que é a resina mais consumida no mercado de embalagens flexíveis. Não por outra razão que foi a projeção que eu trouxe para vocês. Então vocês podem ver aqui. Preço de 2016 na China estável até 2018, depois uma pequena alta. Preço nos Estados Unidos, Norte América, né? Vamos dizer assim, os Estados Unidos é o principal player, uma pequena queda. O que mais vai sofrer vai ser a Europa, vai ter uma queda ali de talvez algo na hora de 15% a 20% em relação a 2016 até 2018, até aí sim se recuperando. Mas enfim, as projeções anteriores eram muito mais dramáticas, então a gente via um excedente muito maior e a queda de preço, por consequência, muito maior. Em termos de margens também, então quando a gente olhava, poxa, a petroquímica vai sofrer muito, os preços vão cair, as margens vão ser horrorosas. Não é o que essas novas projeções estão mostrando. Então, tem alguma queda de margem? Tem, mas não é nada dramático. A gente pode ver, inclusive, pelas entrevistas dos CEOs das principais empresas, hoje está tudo disponível na internet, tem notícia a respeito, você põe lá no Google, você acha. Estão todos muito bem alinhados nesse discurso, ou seja, próximo ciclo de baixa rentabilidade, e essa indústria é muito cíclica, próximo ciclo de baixa rentabilidade não vai ser nada dramático. Sobre a indústria petroquímica brasileira, vamos lá. Nível global, os prédios de produtores de base de nafta melhoraram bastante em 2016. Ou seja, a margem de rentabilidade dos produtores baseados em nafta, incluindo o Brasil, mas substancialmente. Estamos falando aqui principalmente de Europa e Sudeste Asiático. Tá? Melhorou bastante. Mas vamos lá, vamos olhar Braskem, que é um player muito relevante no mercado brasileiro, obviamente. Como é que vem se comportando os resultados operacionais? Tá? Não estamos falando aqui de lucro, não é a última linha, estamos falando de resultados operacionais. O EBITDA, que é essa medida que a gente usa para analisar o resultado, veio muito bem a partir de 2015. Praticamente dobrou do primeiro trimestre para o segundo e assim para o terceiro, também um crescimento importante, com a queda no quarto, mas veio bem alto nos últimos 3 trimestres, nos 3 primeiros de 2016, uma pequena queda no final do ano. Isso vem em linha com o spread. O spread é a diferença entre o preço da nafta e o preço do polietileno. Então é uma medida que o mercado financeiro usa muito para avaliar tendências de resultados operacionais de empresas como Braskem, ou Dow, ou qualquer outra. Então nós, olhando esse indicador em particular, o spread da nafta para resinas e o preço brasileiro da nafta versus o preço brasileiro das resinas, nós temos essa comparação. Vocês podem ver, está começando a separar um pouco, está começando a aparecer uma diferença entre o spread e o resultado, o EBITDA. O que isso nos leva a... Qual é o nosso entendimento a esse respeito? Cada vez menos essa métrica digamos, é a única que deve ser utilizada para avaliar resultado de empresa, resultado operacional. Estamos falando aqui de uma empresa que hoje gera 42% da sua receita no exterior. Ou seja, não vende polietileno a preço brasileiro. Tampouco compra só nafta. Então, uma empresa que hoje tem uma planta no México, base gás, tem plantas de polipropileno nos Estados Unidos, e cada vez mais essas unidades têm peso na composição do resultado operacional de Braskem. E além disso, nós vamos ver mais adiante, tem muita exportação. Então, como eu disse, 42% da receita hoje da Braskem, no ano 2016, não hoje, no ano 2016 foi proveniente de receitas de fora do Brasil, tanto na exportação quanto nas operações locais. Demanda doméstica brasileira
demanda doméstica é venda interna, mais importação, não é consumo aparente, tá? Tem que fazer essa distinção. Demanda brasileira de polietilenos e polipropilenos atingiu aí 3,8 milhões de toneladas. Nós voltamos para o nível de 2012 em termos de demanda. Tínhamos, o pico foi em 2014, ali de 15 para cá, foi 2013, e daí para cá, pequenas quedas, e no ano passado praticamente estável. Não dá para dizer que houve uma queda muito importante, mas sim, houve alguma queda. Se você for olhar no longo prazo, nós estamos falando aqui de 2010 até 2016, o crescimento da demanda foi de míseros 0,3% ao ano. A gente não espera que isso vá acontecer em 2017, imagina, nós vamos ter um crescimento na faixa de 2 a 3%. Mas enfim, no longo prazo, praticamente nada de crescimento. Temos de balança comercial, então aquilo que eu estava falando. Exportação de resinas do Brasil bateu recorde em 2016. A gente nunca tinha visto isso na série histórica. Tivemos um saldo de 513 mil toneladas no ano passado. Fazia tempo que não tinha um saldo desse tamanho, mas em volume de exportação, eu não me lembro de ter tido um volume dessa ordem, dessa magnitude. Estamos falando de alguns, eu diria, na faixa de 1.300.000 toneladas foram exportadas no passado. Nós estamos falando aqui de PVC sendo exportado. PVC, historicamente, nós temos déficit estrutural. Nós não temos capacidade de abastecer o mercado. E, mesmo assim, no ano passado, exportamos. E exportamos também porque tinha margem para exportar. Tinha dinheiro em cima da mesa, então as empresas aqui resolveram buscar dólares. Até poliestireno foi exportado no passado, que não era exportado. PET foi exportado por conta da maior capacidade. Então, praticamente todas as resinas tiveram crescimento na exportação. Mas o importante é que é o saldo da balança. Tivemos um saldo que não tínhamos, como eu disse, desde 2009. E 2009, você sabe, a crise mundial, então não tinha demanda no Brasil, etc. Então, essa é a situação. De onde vêm as resinas para o Brasil? Os Estados Unidos hoje participa com 40% das importações de polietileno. 40%. Não vem mais polietileno da Argentina do que dos Estados Unidos. E a tendência é que isso continue crescendo. Nós vamos ter muitas plantas novas partindo, vamos ter um excedente de capacidade nos Estados Unidos e deve vir mais volume americano para cá. Mas o principal ponto aqui que eu queria fazer para vocês é o crescimento da Argentina como exportador de resinas para o Brasil. Um crescimento de 40%. A Espanha, embora tenha tido um crescimento maior, a base é muito pequena. A Argentina tem uma base grande de comercial aqui no Brasil. E isso tem a ver com o fato também de ter tido uma planta de polietileno de baixa densidade parada por todo o ano de 2016. Talvez vocês aqui saibam, mas a Argentina tem déficit de gás natural hoje. Então ela não conseguia até 2015 rodar todas as plantas no máximo da sua capacidade. Embora a Dow quisesse fazer isso, por conta da excelente competitividade da produção na Argentina, uma das plantas ficou parada. Justamente a planta de baixa densidade, que era a menor de todas e a que não exportava nada, mal dava para, aliás, não abastece a totalidade do mercado. Então, quando sobra eteno do crack, a Dow resolve então operar as outras plantas a plena capacidade. Então, operou polietileno linear e polietileno de alta, as duas plantas swing e a planta de alta, a plena capacidade, e com isso conseguiu exportar mais para o Brasil. Além disso, a Argentina era um país que até 2015 sofria com a falta de dólar, ou seja, não conseguia importar. Por não conseguir importar, também era difícil de exportar, porque você tinha um mercado mais ajustado. Quando soltou, o novo presidente soltou o problema do câmbio, terminou com o problema do câmbio, problema de acesso a dólar, a Argentina voltou ao mercado, voltou a importar e, por consequência, também começou a exportar mais. Então, esse crescimento tem a ver com isso.
Mas, de qualquer maneira, em volume total de polietilenos, nós tivemos um menor volume de toda essa série aqui, né? Vocês podem ver, o recorde foi em 2014, mas de lá para cá veio caindo. Polipropileno, principal player em 2015 era a Coreia do Sul e a Arábia Saudita. E aos poucos a Arábia Saudita foi tomando corpo, mas a Colômbia também, vocês podem ver aí a Argentina também. Eu diria que esses 4 dividem a maior parte das importações brasileiras, é bem fácil de ver aqui no gráfico. E, de novo, pelas mesmas razões, a Argentina cresceu quase 75% em volume exportado para o Brasil no ano passado. A África do Sul, vocês podem ver também outro destaque, né? Depois da adoção da medida antidumping, a África do Sul saiu do mercado brasileiro, fechou a unidade que tinha aqui no Brasil, tinha uma unidade comercial, tinha distribuidor, etc., e acabou por decidir sair do mercado, tanto de Brasil quanto da Argentina. Não tem praticamente mais nada de polipropileno vindo dessa região para a nossa América do Sul. Em termos de preços, a gente viu os preços em reais, tá? Preços em reais bastante comportados nos anos de 2014, 15, 16 e agora no início de 17. Comportados, bom, vamos lá, né? Tem variações? Tem. Essas variações ficam entre 4 e 5 reais, desculpe, 5 ou 6 reais o quilo do polietileno e polipropileno desde aquela época, né? Alguns momentos abaixo, alguns momentos acima, mas em geral nessa mesma faixa. E em reais, os preços em relação a 2015, nós tivemos esses percentuais de alta. No mesmo tempo, nós tivemos uma queda no preço da nafta de 12%, que obviamente resultou em melhores margens para a petroquímica no brasileiro. Na comparação com preços internacionais, nós vamos pegar um exemplo aqui, o polietileno de baixa densidade linear. Preço no Brasil, preço nos Estados Unidos e exportação. O que a gente chama de FAS Houston, FAS, Free Alongside Ship, é a referência americana. Isso aí tem publicações que cobrem esse tipo de preço. Então você compara uma coisa com outra, o preço do Brasil com o dos Estados Unidos de exportação. E aí você vê que os Estados Unidos até teve uma queda, que nós estamos falando em dólar, tá? Antes era preço em reais, agora é preço em dólar. Então o preço no Brasil caiu 3,5%, nos Estados Unidos caiu 6,6%, na média de um ano contra o outro. Mas por que essa diferença, Otávio? Bom, porque tem todo o custo de internação. Tá? Então você tem imposto de importação, tem custo de armazenagem no porto, tem o desembaraço, tem a logística interna, tem a taxa da marinha mercante, tem uma série de fatores que elevam o preço, o custo do produto internado para algo muito parecido com o preço que a gente cobra no mercado brasileiro. E não é por outra razão, tá? Porque é assim. O Brasil tem um preço de matérias-primas que nós chamamos de paridade de importação. Tá? Isso acontece em diversos mercados, polietilenos, polipropileno não é diferente. E a referência para polietilenos é os Estados Unidos, como vocês viram. A maior parte das importações de polietileno vem dos Estados Unidos, então, por consequência, nós temos essa referência como base para a construção do cálculo de internação. O preço internado de importado caiu 5,8% no ano passado e o preço do Brasil, em dólares, caiu 3,5%. Porque pequenas variações. Teve uma época que o internado ficou um pouco acima, uma época que ficou um pouco abaixo, então essas idas e vindas, teve uma queda um pouquinho maior no preço internado do que o preço brasileiro. Polipropileno é um pouquinho diferente, tá? Na mesmo tipo de análise, tá? O custo do produto internado versus o preço no mercado brasileiro. Então aqui nós estamos falando de um preço internado substancialmente mais baixo do que o produto brasileiro. Porque a gente não como eu disse para vocês, uma boa parte do mercado de resinas importadas que é abastecido por importações de países com os quais o Brasil tem acordo comercial, como é o caso de Argentina e Colômbia. E
Colômbia traz polipropileno para o Brasil a uma taxa de imposto de importação zero. Tanto a Argentina quanto a Colômbia desfrutam da mesma possibilidade. Mas o fato é que o preço no Brasil de polipropileno historicamente fica acima da paridade de importação. Mais ou menos 10%, 12% é em média o que a gente captura nas nossas análises. Vamos lá, indústria de embalagens flexíveis no Brasil, que é o nosso tema aqui de hoje. Tá? Então, primeiro, eu queria mostrar para vocês os resultados das pesquisas do IBGE, mostram que 2016 não foi um ano bom para ninguém. Tá? Só em alimentos teve um pequeno crescimento, vamos dizer que 0,7 não seja exatamente o que a gente desejaria de desempenho no setor. Tá? Então, o mercado de alimentos, embora tenha crescido, tenha sido a exceção, ainda assim muito aquém do desejado. E por que eu digo isso? Porque quando você tem uma recessão, normalmente as pessoas adiam decisões de investimento em bens duráveis. Aí nós estamos falando de automóveis, eletrônicos, etc. Mas, ao mesmo tempo, dedicam uma maior parcela do seu orçamento para bens não duráveis, inclusive alimentos. Então, mesmo com essa situação em que as famílias se moveram dos duráveis para os não duráveis, em termos de orçamento doméstico, você não teve um crescimento significativo no mercado de alimentos. Então, foi, para todos, eu diria, um ano bastante difícil. E as perspectivas para 2017? Bom, a gente botou aqui o que a Maxiquim entende que seria as possibilidades de crescimento para esse ano, todas as setas apontando para cima, evidente. Depois de 2 anos de recessão, é muito fácil crescer. Então a base é muito deprimida, então nós estamos falando de um crescimento sobre uma base fraca, obviamente não vai ser nenhuma maravilha, mas ainda assim nós temos boas perspectivas. E as melhores que nós enxergamos são justamente na parte de higiene pessoal e no campo, na agropecuária. Então nós temos todas as aplicações para o agronegócio, com uma tendência de crescimento forte. Eu diria que talvez essa questão da exportação de plástico contido, nós estamos falando de embalagens para carnes, embutidos, etc., que obviamente tem tido um impacto grande da operação carne fraca. Isso provavelmente vai ter algum impacto, eu diria momentâneo, acho que aos poucos alguns países já começam a suspender a suspensão das importações de carne do Brasil, então é o caso de Hong Kong, o caso da China. Então isso, como eu disse, deve ser momentâneo e esse mercado deve ter um crescimento bastante relevante em 2017. Da mesma maneira, a higiene pessoal, a gente percebe ainda uma tendência bastante forte ainda de substituição de materiais tradicionais pelo plástico flexível. Nós estamos falando aí de stand-up pouch, principalmente, mas diversas outras aplicações de plástico devem ter um crescimento bastante expressivo nesse mercado em 2017. Temos indicadores, então vocês precisam saber, né, quanto de embalagens flexíveis foi produzido em 2016 em relação a 2015. Esse mercado, segundo as nossas estimativas, produziu 1.834.000 toneladas de embalagem. Faturou 21 bi. O consumo aparente é um pouco maior que a produção, porque a gente importa mais embalagem flexível do que exporta. Então você tem que adicionar esse delta aí à produção, e o saldo da balança ficou negativo em 27 mil toneladas de embalagens flexíveis. Tá? Esse déficit caiu bastante em 2016, caiu 8%. Obviamente em função da nossa taxa cambial e a volatilidade dessa taxa, então ficou menos atraente importar. Vou botar isso num contexto histórico. O faturamento da indústria que vem crescendo ano a ano, numa taxa de 7% em reais, mas caindo em dólares, uma taxa de 4% ao ano. Vocês podem ver aí, nós tínhamos uma indústria que faturava quase 9 bi em 2011 de dólares, e hoje nós estamos falando de 6 bilhões de dólares. Em termos de produção,
bastante estável. O pico foi ali em 2013, 2014, e de lá nós perdemos aí umas 30 mil toneladas anuais em termos de produção. E em termos de crescimento histórico, nós já vimos um pouquinho de resinas também para esse segmento, tivemos aí um crescimento de quase zero de 2010 para cá, ou seja, 0,2% ao ano, uma taxa bastante frustrante. O consumo aparente, inclusive, deu zero. Então, nós voltamos ao mesmo momento que nós estávamos em 2010. Temos de participação das resinas, né? Quanto se consome de resinas para esse segmento, embalagens flexíveis. Quase 1 milhão de toneladas de polietileno linear, 400 mil de baixa densidade, 300 mil de polipropileno, basicamente os filmes de BOPP e os filmes de PP Blow, e um pouquinho de alta densidade também, basicamente na questão de sacolas, que a gente cobre aqui também para a indústria de associação, que inclui fabricantes de sacolas plásticas. Em termos de balança comercial, como eu disse para vocês, houve uma queda bastante relevante nas importações de embalagens, mas também, surpreendentemente, houve uma queda das exportações. Eu diria surpreendente porque a gente poderia estar desenvolvendo uma série de mercados aí com dólar a 4, 3,5, agora com 3 talvez seja um pouco mais difícil. Mas enfim, o que aconteceu? A minha leitura disso aí, a Argentina também entrou num ciclo negativo e é o nosso principal parceiro comercial e muita embalagem plástica era enviada para lá até 2015. E teve até um crescimento, né, nas exportações, vocês podem ver em termos de volume, estamos falando aqui em toneladas, mas em 2016 foi o menor volume de exportações de embalagens flexíveis desde que a gente iniciou o acompanhamento. Em termos de dólares, nós perdemos aí quase 40%, de um ano para o outro. Isso também é bastante frustrante, mas se a gente for olhar, uma parte disso foi recuperada na variação cambial, já porque em 2016 a gente ficou um bom tempo com dólar a 3,5, 4. E 2015 foi o ano que veio de 2,20 até 4. Então, a receita em reais disso aí, se a gente for pegar dólar médio, pode até não ter sido tão ruim, mas em dólares, que é o que conta, nesse gráfico pelo menos, nossas exportações foram, de novo, as menores em toda a série histórica, tá? Desde 2006 que a gente acompanha isso. As importações também voltaram bastante, tá? Eram de 600 milhões de dólares em 2014 e de lá para cá reduziram praticamente a metade. Em termos de participação, quanto o negócio de embalagens flexíveis representa no setor plástico? Isso aqui tem algumas estimativas nossas, por conta da divulgação dos dados oficiais da Biplástico ainda tem algum tempo. Então, a indústria de embalagens flexíveis participa com quase 30% da produção nacional de transformados plásticos. Esse é o número que vocês têm que levar para cá. As importações em relação ao total de importações, aí vamos lá, embalagens flexíveis viajam menos. Tá? Essa é a mensagem desse gráfico. Ou seja, participam 30% da produção, mas das importações, apenas 13% são de embalagens flexíveis. Tá? No ano passado foram importados, segundo as nossas análises, 568 milhões de dólares, desculpe, 568 mil toneladas, dessas 75 mil eram embalagens flexíveis. Então, em termos de perspectivas para 2017, nós estamos prevendo aí uma lenta retomada da economia, ela trará crescimento pequeno também no contexto doméstico das nossas embalagens flexíveis. Muitas empresas passaram por sérias dificuldades nos últimos 2 anos, talvez até 3. Essa crise já pegou a indústria do plástico em 2014. À época, ainda que tínhamos dólar a 2, que ainda tínhamos algum
pequeno crescimento da economia, mas né, todas as tendências já apontavam para baixo. A gente via essa crise chegando, não sabia, obviamente, da magnitude dela, mas ela ia vir. Né? Então, de 2014 para cá, muita coisa ruim aconteceu para a indústria, e essa ociosidade que nós temos na indústria hoje, esse grande número de empresas em recuperação judicial, tudo isso prejudica o reequilíbrio das margens. Tá? Então, vocês devem ter percebido margens menores no ano passado, e a gente não vê isso sendo solucionado no curto prazo. Tá? 2017 ainda vai ser um ano difícil em termos de margens para a indústria do plástico e a indústria de embalagens flexíveis em particular. Lento ritmo de investimentos. Eu acho que muito poucas empresas hoje se atrevem a construir novas unidades, comprar máquinas de ponta, ir para feiras internacionais e trazer as últimas novidades. Talvez algumas poucas empresas mais capitalizadas tenham feito esse tipo de movimento, mas são movimentos muito pontuais. Né? Até 2012, 2013, quando nós tínhamos dólar barato, nós tínhamos toda a situação que, embora a gente ficasse enfrentando, né, a competição com importados, naquele momento do ciclo era hora de trazer tecnologia. Agora é o contrário. Agora nós não podemos trazer tecnologia importada por conta dos custos, por conta da situação das empresas. Então agora é a hora de retomar o mercado doméstico. Uma das coisas que a gente tem percebido, e falando com as empresas, a gente nota isso, né, em casos cada vez mais frequentes, é que o aperto no crédito está retrocedendo. Então, poucas, eu concordo com você, não é bem assim, mas já foi pior. Agora, enfim, claro que a gente tinha mais acesso a BNDES, tinha Proplástico, tinha uma série de iniciativas. O juro ainda continua alto, mas a análise... 1% hoje, estão falando? Oi? A previsão de cair 1% hoje no juros, talvez. Olha, se tanto, né? Vamos torcer. Você está falando da Selic, né? Tá bom, a Selic até chegar na gente, né? É outra coisa. Eu duvido que alguém aqui tenha acesso a crédito de 3% ao ano. Então, nós estamos falando de... Tudo bem, TJLP, mas quem é que tem acesso a TJLP? Quem é que consegue bater na porta do BNDES e aprovar um projeto? Acho que nem é isso. Mudanças regulatórias, sempre no radar, tá, gente? Vocês sofrem como ninguém aqui a questão das sacolas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estive em Buenos Aires no início do mês, vivenciando a nova situação das sacolas plásticas lá também banidas. E o mercado, o que o mercado fez lá na Argentina? Optou pelo tecido e não tecido. Tá? Uma situação particular da Argentina. Hoje está explodindo o mercado de sacolas de tecido e não tecido. Como eu disse, então estamos recuperando terreno perdido para as importações. Acho que isso é importante. Nós passamos muitos anos sofrendo com essa competição, em alguns casos até desleal, mas sobretudo pela falta de competitividade da indústria brasileira como um todo. Nós não estamos falando da nossa indústria, estamos falando do contexto da indústria. Se você for olhar da automobilística, a farmacêutica, a química, enfim, metalúrgica, metalmecânica, máquinas e equipamentos. Todas as indústrias sofreram e nos últimos anos têm tido pelo menos algum espaço para retomar terreno perdido. Opa! Eu ia falar de exportações, mas o PowerPoint está me sacaneando. Eu estava falando aqui que as exportações devem sofrer também no curto prazo por conta de situações como a carne fraca. Né? Nós temos aí um grande volume de carnes, pedaços congelados, processados, etc., que são embalados em plástico e são exportados em quantidades bem relevantes. E essa no curto prazo deve sofrer. Mas, como eu disse no início, nós temos já algumas iniciativas em alguns países de retirar as restrições da importação de carne brasileira. Com isso eu concluo minha apresentação. Fico à disposição para perguntas. Só encostar e a gente conversa. Muito obrigado.
Uma coisa muito interessante que acontece, aliás, eu digo o seguinte, eu tive que refazer essa apresentação pelo menos umas 3 vezes, por quê? Como o nosso marketing participou, convidando pessoas, solicitaram alguns assuntos que não estavam dentro do contexto, eu tive que inserir e vou abordar da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. Alguém pode me dizer aí, alguém conhece a lei 12.305, de 2 de agosto de 2010? Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E altera a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. Vocês vejam como uma coisa complexa nesse país, que uma lei vai passando por cima da outra, vai mudando, e sempre, cada vez que se muda, tem uma pegadinha. Por isso que é importante que se conheça bem essa lei, que vai ter um ponto aí, que eu vou abordar alguns tópicos, que diz respeito ao nosso segmento. Essa lei 9.605, 12 de fevereiro de 1968, foi chancelada pelo Fernando Henrique Cardoso e teve um monte de vetos. Para ser mais exato, foram 15 artigos vetados, 30 parágrafos e incisos. Só para ter uma ideia de como foi mexido nisso aí. Só que essa lei de resíduos sólidos, ela voltou com todos esses... O que tinha sido vetado lá atrás foram colocados nessa lei nova. O importante que se diga que vou estar encaminhando a todos vocês, meu marketing, vai estar mandando a lei para todos vocês que estão presentes aqui, para que vocês tenham noção disso que eu estou dizendo. Além dessa lei, estou acostumado com o outro, por isso estou me perdendo aqui. Essa lei, na verdade, é o seguinte, ela diz sobre as sanções penais, olha os termos usados na época, sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Eficiência e sustentabilidade econômica, esse foi o tópico que mais se falou nessa lei. Mas tem uma outra lei, que é número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que está inserida nessa Lei Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei também fala sobre saneamento básico. E antes de pegar os pontos relevantes, eu gostaria de falar sobre uma matéria que saiu no dia 23 de janeiro de 2017, publicada pelo Estadão. Não sei se alguém teve acesso a essa publicação, chama-se Uma Vergonha Nacional. E aqui diz o seguinte, no início desse mês contemplaram-se 10 anos da promulgação da Lei 11.445, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Depois eu vou mostrar onde está a vergonha disso aqui, depois que eu terminar esses fatos relevantes. No capítulo 3, artigo 3, parágrafo 19, que vocês vão ter a oportunidade de ler e analisar com calma, fala sobre serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Conjunto de atividades previstas no artigo 7 da Lei 11.445 de 2007, essa lei que eu acabei de apontar. Título 2, capítulo 1, artigo 5º. A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional de Meio Ambiente, que é regulada pela Lei 11.445 de 2007. Capítulo 3 dos instrumentos, artigo 8, parágrafo 3. A coleta seletiva, o sistema de logística reversa e outras ferramentas estão relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Aí nós já começamos a entrar no circuito.
Capítulo 3, seção 2, artigo 32, da responsabilidade compartilhada. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. Tópico 3. Recicladas se a reutilização não for possível. É uma coisa para se analisar bem esse senso e esse contrassenso. Parágrafo 3. É responsável pelo atendimento do disposto nesse artigo todo aquele que manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens. Coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia do comércio. Artigo 33. São obrigados, olha os termos usados nessa lei, são obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Parágrafo 1 do artigo 33. Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, aí começa aquela coisa de parceria, né? Um lado só que vai se arder. Os sistemas previstos no caput serão entendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e aos demais produtos e embalagens considerando prioritariamente a gravidade e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Agora eu vou falar da vergonha nacional. Vocês veem uma coisa. Vem essa lei, que poucos aqui tiveram conhecimento, já se ouviu falar, mas não tinha noção. Isso são tópicos que eu estou colocando, mas quando vocês lerem, vocês vão ver que tem mais pegadinha no meio ali, que pode complicar todo o processo do ciclo total do material fabricado. Já estamos sendo procurados, no meu segmento, no caso, por muitas empresas, inclusive fora do Brasil, que vendem para o Brasil para fabricar material com nossos aditivos, que pode ser uma possibilidade de diminuir essa situação de você não ter o controle sobre o material que você não consegue trazer de volta pela logística reversa, vai cair na mão de um consumidor final, ele vai descartar no meio ambiente com a tua marca e, de repente, vocês podem ser penalizados. Olha só o absurdo. Somente 82,5% dos municípios têm acesso à água encanada no Brasil. Então, você vê o absurdo. Menos da metade, 48,6% desses municípios têm coleta de esgoto. Nós vemos tanto esgoto a céu aberto aí, mesmo aqui no grande centro. Apenas 39% tratam adequadamente os seus dejetos. É melhor jogar no rio e sair lá no rio. O Brasil ocupa hoje a 112ª posição no ranking de saneamento básico composto por 200 países. Maravilha, né? Que país é esse, gente? É uma coisa absurda. E nós continuamos vendo as bandalheiras, continuamos vendo as falcatruas. A exemplo dessa operação carne fraca, que surgiu a história do papelão e, de repente, se fala assim, ah, não, falei que ia colocar na caixa de papelão, mas isso também é proibido. Como você pode colocar uma carne, uma coisa orgânica, em contato com papelão? Isso não é permitido. E muita gente engoliu. Eu não engoli, com certeza vocês também não. Essa fonte é o jornal Estadão, 2017, os dados, Confederação Nacional da Indústria e Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Vamos entrar na estatística de reciclagem para se ter uma noção do que se faz aqui no Brasil. 4,6 bilhões de reais são desperdiçados. Isso um pouco mais, um pouco menos, depende da situação.
no Brasil. Materiais como vidro, plástico, as latas de ferro, os pneus não são reaproveitados como devem ser. A cidade de São Paulo produz mais ou menos 12 mil toneladas de lixo por dia. Só 37% do papel de escritório é realmente reciclado. Menos de 50% da produção nacional de papel ondulado e papelão é de papel reciclado. Cada ser humano produz aproximadamente, ser humano adulto, tá? Aproximadamente 2 quilos de lixo sólido e orgânico por dia. Agora vamos em outro fato muito preocupante. Os lixões. Quando vocês verem a lei de 98, vocês vão ver que, de repente, já se fala nos lixões, já se fala na preocupação de se lidar com essa situação caótica. Capitais com lixões. 25,93% das capitais têm lixões. Dentro desse universo que a nossa amiga falou, de 5 mil e poucos municípios. Cidades com mais de 50 mil habitantes, excluindo as capitais. 72,73% possuem lixões. Quando se fala lixão, é a céu aberto, onde acha que se faz um grande favor permitindo que as pessoas vão lá fazer a coleta de materiais para reciclar e monta aquelas cooperativas que não vira nada. Cidades com menos de 50 mil habitantes, 66,67%. Pesquisa Água e Vida da Unicef. Perfil do lixo que pode ser reciclado, produzido nas grandes cidades do Brasil. Grandes e pequenas, né? Mas quando se faz uma avaliação de ranking, normalmente se usa as maiores cidades para se ter uma noção de volume. Papel e papelão. Aproximadamente 39% é reciclado. Metais ferrosos, 16%. Vidros diversos, 15%. Rejeitos sólidos, diversos, 8%. Filmes plásticos, 7%. Vocês veem uma coisa, quando se fala, criminaliza o plástico em si, somente 7% desse material é realmente descartado no meio ambiente. Embalagem de longa vida, 2%. Agora, campeã de reciclagem, alumínio, só 1%. Disponível no mercado, né? Latinha, a gente está na praia tomando cerveja, o menino já vem, já terminou aí para pegar e para fazer a reciclagem. Fundação Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Bom, eu acho que nós temos uma grande obrigação, nós que trabalhamos com o material plástico, de entender quais são os 5 R's do plástico. Que se vocês pegarem, tem diversos 5 R's, tem diversos 4 R's, diversos 3 R's, mas vamos falar do plástico em si. Especialmente onde nós estamos inseridos com o nosso material, que depois vou apresentar para vocês. Aqueles que não conhecem, vão conhecer um pouco do nosso produto. Repensar. Isso é uma conscientização que tem que ser de dentro para fora. Nós não temos que nos preocupar com quem está lá fora, não só com eles, aliás, de informá-los se nós realmente não fizermos a nossa parte. Vocês viram aí que se reciclar é muito pouco perto do que poder. É muito mais fácil usar material virgem do que usar material reciclado. Até muitas vezes pode sair até mais caro, dependendo do material. O papel, por exemplo, fica mais caro. Então, eu acho que nós, do mercado de plástico, flexível, rígido, de todas as formas de aplicação, temos que repensar nossas atitudes e, além de tomar as providências, informar com mais exatidão a população em si, que é muito leiga em alguns assuntos. Reduzir. É muito complicado, de repente, se falar em reduzir
quando nós precisamos produzir mais, fabricar mais e colocar mais no mercado e se preocupar, sim, em ganhar o nosso dinheiro, que é um dos tripés da sustentabilidade empresarial. Mas não quer dizer reduzir a produção, e sim reduzir, de repente, através de operações internas, uso de material virgem, se tiver a condição de se colocar reciclado, principalmente as aparas de processo, que hoje praticamente todos usam, né? Independente do que se coleta lá fora. E, aliás, o plástico é uma coisa muito difícil de se trabalhar. Não sei se alguém já foi em alguma cooperativa e vocês veem que ali, dificilmente, aqueles que estão fazendo a separação vão diferenciar um PP de um PE, de um... o PET tudo bem, mas de um BOPP, tudo é plástico. Concorda comigo? E aí o que acontece? Isso aí, quando vocês compram uma para que não é um grão do mercado, que não é do material seus, e não tem uma origem bem informada, bem certificada, vocês vão estar comprando gato por lebre. Depois colocam na produção e acaba perdendo e tem um problema muito sério. Então, por isso que, quando se repensa as ações, é bom informar com mais exatidão como se fazer isso para que a pessoa que está lá na ponta e tenha essa noção de como fazer essa reciclagem. Reusar. Isso, obviamente, já vai para o campo do consumidor. Hoje se reusa, vamos falar principalmente da sacolinha de mercado, a alça camiseta, que é a prática se usar como saco de lixo. Isso acho que todos nós fazemos, aquele que não faz, acho que levanta a mão, acho que ninguém vai levantar. Tá? Se usa sacolinha para se condicionar lixo, tanto orgânico como resíduos sólidos. Então, essa informação de reusar, eu acho que é uma coisa que se fala, que se aplica também dentro da nossa parte interna, para se passar para esses leigos, para que isso consiga reusar o máximo possível o material antes do descarte. Agora vamos ao que mais, de certa forma, faz sentido para nós. Recuperar a parte de reciclagem. Isso é muito importante. Reaproveitar tudo que a gente pode para o próprio processo. E agora, isso que diz respeito a nós. Remover através da biodegradação. Nós tivemos, vocês vão ver o gráfico aí, nós tivemos um crescimento nesse período difícil que passamos, um crescimento bastante acentuado. Por quê? Apesar do custo do material com o nosso aditivo aumentar um pouco o preço, as empresas tiveram que buscar diferencial no mercado, para não ficar no lugar comum, disputando a tapa, de repente, o mesmo material. E nisso nós crescemos bastante. Vocês vão ter uma surpresa breve, vai ser lançada a primeira bandeja de frios em EPS do mercado. Provavelmente, Bruno, o mês que vem, né? Então, vocês vão ter uma surpresa. Já tem grandes redes de mercados envolvidas nesse processo, e junto com esse fabricante. Vocês sabem que até agora não se tem uma comprovação, não se tinha, que o EPS, o isopor termoformado, biodegradava. Tá? E os estudos que foram feitos é que ele duraria, na forma convencional, de 500 a 1000 anos. E nós conseguimos reduzir isso aí com o nosso material para em torno de 16 anos. Não é 1, não é 2, como muito aplicam aí, não. Falam, não, 16 anos. Mas comparativo com 500 e com 1000, é muito bom. Isso aqui nós dizemos o seguinte, nós que somos o mercado e trabalhamos no segmento, nós temos que dar um fim digno aos plásticos. Não deixar que falem tanto mal da gente, não, tá? Então, eu acho que nós temos, tendo possibilidade, nós temos que tentar. Aqui é a logística reversa, ia falar um pouco mais, mas acho que não justifica no momento. Vamos falar um pouquinho do tripé da sustentabilidade. Eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas antes de tomar conhecimento desse processo, há um tempinho atrás, e todos acreditavam, quando se fala de sustentabilidade, era somente a ambiental. Isso não é fato.
tá? Porque só ambiental não vai resolver. Esse tripé diz o seguinte: planeta, povo e lucro. Conceito básico: uma empresa deve ser financeiramente viável, socialmente justa e ambientalmente responsável. Nós sabemos que esse primeiro foco, financeiramente viável, é o que todas as empresas procuram. Socialmente justa, a maioria precisa se adequar, porque hoje existe uma legislação bastante rígida que dificilmente o empresário vai ter razão em qualquer discussão nesse sentido. Mas eu acho que não devemos ficar só na obrigação, nós temos que nos preocupar de uma forma mais ampla com aqueles que nos dão um suporte, que produzem o nosso material dentro da nossa indústria. E se tivesse tempo, se preocupava com o ambiente, o meio ambiente. Eu costumo dizer o seguinte, que a despeito de algumas dificuldades de entendimento nessa lei da política de resíduos sólidos, ela veio para sacramentar e para forçar a barra com aqueles que realmente acreditavam que pode fazer qualquer coisa para o meio ambiente, que não acaba e que não vai deteriorar. Vamos esperar, mais lá para frente eu vou pensar nisso. Então, vai existir uma legislação rígida nesse sentido. Eu costumo dizer, isso aí foi assinada pelo Lula, foi ele que aceitou essa lei na íntegra, e eu acho que foi uma das boas coisas que ele mesmo, sem entender, ele fez, colocou para aplicação. Trabalha-se em 3 dimensões dentro desse sistema de sustentabilidade. A dimensão econômica, onde todo empresário precisa se preocupar com o direito dos acionistas, que é o bolso de quem realmente está aplicando, está desenvolvendo, está acreditando. Os impactos econômicos na sociedade, a empresa ela tem que dar recursos e fazer com que esse dinheiro que o funcionário ganha, ele gire lá fora. Relacionamento com clientes e fornecedores, e os resultados econômicos, é óbvio. Na dimensão social, os direitos humanos têm que ser respeitados em todos os sentidos, direito dos trabalhadores também, envolvimento com a comunidade. Muitas empresas se fecham naquele mundo dela e não vê o que está acontecendo em volta, não se preocupa, de repente, com coisas simples que poderiam ajudar a própria comunidade no entorno. Postura ética. Eu acho que toda luta, toda guerra é boa quando se luta e se guerreia com ética, sem, de certa forma, extrapolar os direitos dos outros, passar por cima dos direitos dos concorrentes. E a transparência, isso é muito importante também. Na sustentabilidade econômica, como disse, o resultado é uma das coisas fundamentais. Mas o resultado ele não vem se não se tiver uma estratégia de negócio. E hoje, cada vez mais, a estratégia é que está vencendo o grande jogo. A vantagem competitiva, não adianta a gente ter uma vantagem de uma forma desleal, acho que tem que ser leal. Qualidade e custo, não adianta vender uma coisa barata e ruim. Ter foco no mercado, não atirar para todo lado, e conhecer o mercado, que é muito importante. Sustentabilidade social, compromisso com o desenvolvimento do recurso humano, assumir responsabilidade social, não só com o funcionário direto, mas com aqueles que, de repente, estão ligados indiretamente, suporte ao crescimento da comunidade, pensando em empresas que têm condição, vamos imaginar, de se fazer uma quadra de esporte, vizinho, ou dentro da própria empresa, para trazer a comunidade para dentro, é muito interessante. Tem algumas empresas que eu conheço que já fazem isso, e com bom resultado. Promoção e participação em cunho social, postura ética e transparência novamente. E, finalmente, se der tempo, a sustentabilidade ambiental. Tecnologias limpas, hoje a gente vê tanta coisa boa aí surgindo, e
obviamente, não vai se substituir as antigas de uma hora para outra, mas muitas empresas estão pensando nisso. Utilização sustentável dos recursos naturais, vocês vão ver que, quando apresentar uma empresa de uma forma mais objetiva, vocês vão ver que ela se preocupa, inclusive, com a extração do princípio ativo do nosso material. Não pode ser de fonte predatória, tem que ser de uma plantação específica para isso. Atendimento à legislação, que agora vocês viram que a coisa vai pegar um pouco mais. Tratamento de efluentes e resíduos, muitas empresas acham que saiu para fora dos muros da empresa, já não é mais problema dele, não é verdade. A reciclagem, produtos ecologicamente corretos e observar e entender quais são os impactos sociais de uma ação indiscriminada. Eu vou apresentar um filminho agora que fala, nossa empresa falando o que o plástico representa de nocivo no meio ambiente. Foi feito pelo nosso pessoal dos Estados Unidos e nós estamos aplicando aqui com bom retorno de entendimento. Uma solução inovadora para o controle de resíduos plásticos. P-Life é comprovadamente o primeiro e único aditivo do mundo que garante a biodegradação de plástico. A Terra está enfrentando um problema de poluição por plástico, mas qual é a extensão deste problema? Todo ano, cerca de 100 milhões de toneladas de plástico são produzidas em todo o mundo. Disso, 25 milhões de toneladas de plástico não degradável são acumuladas no meio ambiente e o problema está piorando a cada dia. 50% deste plástico é usado apenas uma vez e jogado fora. Para se ter uma ideia, todo ano é descartado plástico suficiente para dar 4 voltas em torno da Terra. Embalagem plástica não reutilizável vai parar em nossos desertos, florestas e polui nossos sistemas de rios. Estes produtos acabam sendo consumidos por mamíferos terrestres e marinhos, matando milhares todo ano, pondo em perigo espécies e entram em nosso ciclo alimentar. Quando depositados em aterros, materiais plásticos interagem com a água vinda de substâncias perigosas. Estes compostos penetram nos aquíferos subterrâneos. Eles prejudicam a qualidade da água, levando à poluição dos lençóis freáticos. Esta poluição contamina os homens e animais que precisam de água limpa para sobreviver. Enquanto que plásticos corretamente descartados não representam risco ao ser humano, alguns plásticos deixados no meio ambiente podem causar dano à nossa saúde. Em um estudo feito em 2003 pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, 93% dos americanos com 60 anos ou mais tiveram resultado positivo para compostos de plástico. Estas partículas plásticas entram no nosso sistema alimentar por meio de peixe e carne bovina que ingerimos, e nós ficamos expostos a esses produtos nocivos. Isso é um exemplo realmente do descarte indiscriminado, que é isso que a gente diz que não pode acontecer. De repente, nós podemos ter soluções, além de todo o processo dos 5 R's, que faz parte, o último nós temos condição de resolver. Tá? Esse é o organograma da nossa empresa, para entender um pouco mais. Nosso presidente americano chama-se Mark Tai, e ele fica no Colorado, nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Aspen. Temos um diretor-geral que fica em Nova York, coordena toda a parte de operações a nível de mundo. E temos a P-Life, que é o princípio ativo que nós usamos, que esse princípio ativo nasceu americano e os japoneses compraram a patente. Então, hoje é coordenado pela matriz em Tóquio. E temos no México a P-Life América Latina, onde a gente tem um grande acesso por estar mais perto de nós, e ali a gente faz praticamente todos os desenvolvimentos que depois é repassado aqui para o Brasil. Nós temos uma estrutura bastante enxuta aqui no Brasil. Quando começamos em 2010, 2011, nós começamos com 12 profissionais, hoje nós somos em 4 e terceirizamos praticamente todas as operações e, de certa forma, essas 4 pessoas extremamente treinadas pelos americanos dá conta do recado. Eu sou diretor de operações na América Latina,
Na verdade, é América do Sul, porque o México e aquela parte da América Central está mais ligado ao México. Augusto de Mambra, nosso gerente comercial, cuida de toda a parte comercial, das equipes de representantes e vendedores. Temos um químico responsável que realmente corrobora todas as fórmulas que vêm lá de fora e se faz, de certa forma, a checagem que foi necessária. Temos um administrativo financeiro, que cuida da parte financeira, embora todo escritório de contabilidade ele é terceirizado também. E temos o departamento de marketing, que fica na mão da Bruna, que realmente está fazendo um bom trabalho. Um pouquinho da nossa logística para entender, porque é o seguinte, nós temos concorrência no mercado. Embora seja um mercado bastante restrito, nós temos concorrentes que não entenderam de imediato por que o nosso preço se tornou extremamente diferente dos concorrentes. Então, vou dar uma explicação para vocês entenderem por que nós conseguimos. Em princípio, nós importávamos direto da Ásia, o material vinha em pellet e passava pelo canal do Panamá, quando nós começamos, e desembarcava no Porto de Santos. Um custo altíssimo nessa operação. Hoje, o que nós fazemos? Toda a plantação nossa está na Malásia, essa plantação de coco, que não fornece só para nós, mas é uma plantação específica para a extração do óleo de coco, do coco da palmeira. De lá, vai para Taiwan, onde é processado por um único laboratório no mundo, que se chama Uranus. Hoje, depois ia para o Japão, hoje não mais. Dentro da planta, em Taiwan, tem os técnicos japoneses que fazem todo o controle de qualidade. Vem para o México. Vejam a diferença, nós importávamos um pellet. Hoje eu compro um material em pó, o princípio ativo, nacionalizo ele no México e entra no Brasil, onde eu produzo o pellet. Uma coisa interessante, a nossa planta, onde fica toda essa parte de estratégica, fica em Jalisco, não sei se vocês conhecem Guadalajara, Jalisco. E da entrada ali do porto de Manzanillo para a saída no porto de Tampico, que é por onde sai nosso material para vir para o Brasil, dá 400 quilômetros aproximadamente. É um trajeto interno muito curto. Então, importa-se o pó, o México importa o pó, nacionaliza e nós compramos dele. Nós tivemos uma redução de custo aí em torno de 45% a 50%, imaginando toda a variação do dólar. E isso, o americano ele quer o mercado, ele não quer aquele ganho imediato. Então, ele quer cada vez mais ampliando, essa é a agressividade deles. E nós temos um plano aí de ação de 10 anos, começou o primeiro pellet nosso fabricado aqui no Brasil, foi em agosto de 2014, e então temos um pouquinho de tempo ainda para nos sedimentar nesse mercado. Os fornecedores de mão de obra aqui que fabricam o nosso material, nós temos 2, como eu disse, estamos com o terceiro agora em fase de desenvolvimento, que aliás é a Engeflex. E eles são homologados pelos japoneses, não sou eu que homologo eles. Eu apresento a planta, o técnico vem de lá, faz toda a avaliação para depois realmente dar a homologação. Então nós temos a homologação tanto da Procolor como da Thermocolor. Esse é o certificado da produção do ácido graxo. Esse termo RSPO diz o seguinte, Round Table Sustainable Palm Oil. O que quer dizer isso? É uma mesa redonda onde se discute a qualidade, a procedência e se certifica esse material. Essa empresa Uranus, que eu disse a vocês, que fica em Taiwan, que processa o nosso material. Então, vocês podem ver que a certificação, a expiração está totalmente dentro vai vencer em 2019. E também a ISO 9000 de qualidade, que vai vencer em 2017. Essa garantia, a carta de garantia, entre as duas empresas, fornecedora do princípio ativo e dona da marca, inclusive, da patente, e quem fabrica. Então, aqui está a assinatura dos 2 presidentes, Isao Toyama e Jin Seu. Estou fazendo isso, pessoal, pelo seguinte, para mostrar que, além de todo o processo que nós temos, nós não somos a única empresa no Brasil que trabalha com esse tipo de material. No nosso caso, sim, derivado do óleo coco da palmeira, mas tem muitos outros não, tem alguns poucos aí que também trabalham no mercado,
E, obviamente, eles têm que falar pela empresa dele. Eu falo pela minha, não faço diferenciação, cada um dentro da sua tecnologia. Nosso presidente, Mark Tai, ele tem um compromisso de doação de 3 a 5% do lucro líquido todo ano, que vai para instituições e etc. e tal, onde ele acha que realmente vale estar colocando esse dinheiro. E isso é reconhecido lá no cartório do Colorado. Coisa importante, aqui no Brasil se pode contar historinha, lá fora não se conta não, lá ali a coisa é complicada, tá? Falando um pouquinho do nosso material, tem 2 tipos de degradação, a heterogênea e a homogênea. A heterogênea vocês vão ver no final, quando o expert da área vão se manifestar a respeito desse processo de degradação. Essa é uma degradação heterogênea, onde as partículas vão ser quebradas em tamanhos diferenciados, vão ter micropartículas e macropartículas. Essas micropartículas e macropartículas nós não vemos, porque a partir do momento que passa pelo processo de oxidação e quebra essas cadeias de carbono, vai ter diversos tamanhos, ou homogênea ou heterogênea. Esse é que é criticado pelos técnicos. Por quê? Parte vai ser consumida pelas bactérias, as menores que vão pegar a umidade porque elas são pequenas e começa a se umedecer pela borda, e a partir disso o material se torna hidrofílico e é atrativo às bactérias. As grandes não, porque eles vão ver uma pizza enorme, a gente não vê uma pizza enorme, os micro-organismos não vão conseguir ter acesso a consumir esse material. E a degradação homogênea, onde a distribuição do material na lâmina, ou qualquer material que se diga, ela tem que ser de uma forma homogênea, tem que ser totalmente abrangente, não de tamanhos menores. Aí sim, esse material vai desaparecer. Nosso material é oxibiodegradável. Nós temos aí degradável, oxibiodegradável e que se vê mais no mercado. Tem também o compostável e tem o hidrossolúvel. Alguns sem condições de comercializar por uma questão de preço e dificuldade de processo. O nosso material tem o ácido graxo e algumas empresas, a exemplo dos Correios, pediu que desenvolvesse o envelope ecopostal e pediram que tivesse 30% de amido de milho no meio, na camada intermediária. 3 camadas no meio, 30% de amido. Para além da biodegradação, eles têm um sequestro de carbono compatível com o que eles querem. Provavelmente para esse ano que vem agora, já vai ter esse material no mercado. Já fizemos o piloto e foi totalmente aceito. Esse é o processo de oxibiodegradação, onde é incorporado um pequeno percentual na matéria-prima. Os agentes ativadores, uso E, calor, umidade e oxigênio, vão fragmentar o material e vai se chegar à degradação, à fragmentação das moléculas. Uma coisa muito importante, micro-organismo não consomem macromoléculas, macropartículas. Fragmentação em micropartículas. Aí sim acontece a biodegradação. Até aqui é degradação. O material só se fragmentou. A biodegradação é o processo seguinte, onde os micro-organismos consomem as micropartículas. Depois vai para a fotossíntese, para os nutrientes essenciais para plantas e árvores. Aqui a fotossíntese, que é realmente o processo que o nosso material participa, porque ele cria o CO2H2O e algum carboidrato, no caso específico, mais importante é a glicose. Nesse processo, a formação que é liberado o O2, liberado para o meio ambiente, e o CO2 que é puxado pelas árvores. Esse é mais ou menos um processo que todo mundo conhece, né? Onde se recebe a luz solar, se recebe o gás carbônico e se torna oxigênio, glicose, através também da raiz puxando a água. Esse é o gráfico demonstrativo que nos deu a certificação ABNT, ASTM 6942, 6954, 4. Vocês veem uma coisa interessante, no comparativo, o comparativo é uma celulose da Merck, tá? Vocês veem que no processo de degradação a 23 graus, ela tem um pico, estabiliza,
tem um pico, estabiliza, e estabilizando normalmente vai embora, até chegar a 100% da degradação. O nosso material ele vem numa curva ascendente, até conseguir o que nos deu realmente a certificação no primeiro tier. Também foi feito o teste em ensaio de composto, depois de uma pré-oxidação a 58 graus, e também o nosso material teve um resultado positivo. Isso em 713 dias, que é o tempo exigido pela norma ASTM 6954. Nós temos dois tipos de material, o líquido e o pó. O líquido só estou usando aqui no Brasil para desenvolver um material que vocês vão ver no final, uma coisa muito interessante, e o pó que a gente usa normalmente para todos o resto no processo. Então atende a norma total 69544 sobre SPCR 141 apêndice 4, em sua totalidade com certificado internacional. E isso que nós dizemos que somos os únicos. Tá? Não sou eu que falo, são nosso pessoal lá de fora, eu tenho que corroborar ou então sair da empresa. Esses são os testes feitos: avaliação de degradabilidade oxidativa, perda da propriedade mecânica, alteração do peso molecular. Tem que ser a menos de 5.000 mols, senão não vai biodegradar totalmente. O material perde aquela situação de ser impermeável e se torna extremamente permeável. Avaliação da biodegradabilidade aprovada. Tem que ser mais de 90% no prazo de 24 meses, no solo a 23 graus. Avaliação de extoxicologia, aprovado também. Plantas com germinação e crescimento, 90% em comparação com o controle. Tem que ser mais de 90%. Como é feito isso? Plantas com adubo normal, que é que se coloque, e com o nosso material como se estivesse contaminando, no percentual adequado. Não pode existir um crescimento maior, comparado com o controle, porque pode caracterizar uma transgenicidade, e não pode ser raquitismo, ter raquitismo, aí acusa a toxicidade. Nosso material também, pelo que diz, foi o único que conseguiu esse tier. Existe um produto que pode resolver esse problema, não no futuro, mas agora, apresentando o P-Life. Uma nova tecnologia sem igual. P-Life é o único aditivo no mundo que comprovadamente torna plástico de olefina 100% biodegradável. Diferente de outros produtos que podem alegar o mesmo, P-Life é o único que tem evidências por meio de extensos testes científicos realizados por terceiros. Depois de passar por 3 níveis de extensos testes plurianuais, em um dos laboratórios mais prestigiados do mundo, o ESP Institute, na Suécia, podemos atestar que o P-Life, num processo de biodegradação, transforma poliolefinas em compostos que existem naturalmente, como H2O e biomassa. Como ele funciona? P-Life age através de catalisadores encontrados na natureza, a luz solar e a energia térmica, em um processo chamado de degradação abiótica. Ele permite que o oxigênio se una a redes de polímero de carbono. Essas ligações se enfraquecem e, eventualmente, se rompem em compostos moleculares de menor peso. Ao longo do tempo, estes compostos ficam pequenos o suficiente para serem assimilados biologicamente por micro-organismos naturalmente existentes no meio ambiente, em um processo conhecido por biodegradação. Além disso, o P-Life é 100% reciclável. E no caso de produtos plásticos contendo P-Life irem parar no meio ambiente, está comprovado que ele não prejudica, mas sim ajuda no crescimento das plantas. Tanto a FDA quanto o seu equivalente na Europa, o ROHS, confirmaram que o P-Life não é tóxico e é inofensivo se em contato com alimentos. P-Life é uma solução econômica e imediata que nós podemos implementar não no futuro, mas agora. A solução é o P-Life. Aqui estão algumas marcas que já fizeram parceria com a gente. Hoje há 24 países que estão implementando o P-Life e a lista está crescendo. São países que sofrem com baixo índice de reciclagem, grande crescimento populacional e alta taxa de resíduos plásticos. Para eles, P-Life foi a solução. Use P-Life hoje para garantir um amanhã mais verde e seguro. Aí deu para dar uma explicação um pouco mais
mais fácil, né? Essa é a formulação do nosso material, aprovado no FDA, sais metálicos de ácido graxo A, sais metálicos de graxo B e lubrificantes. Essa é uma fórmula que, obviamente, é fechada a 7 chaves e se abre alguma coisa. Eu não acredito que abra a formulação toda, não. Todos eles são registrados na FDA sob o número 21 CFS 117.520, sendo que tem também individualmente de cada material produzido. Aqui o que acontece normalmente no material, após 3 meses, 180 dias, e após 6 meses. Aqui um aumento de 5.000 vezes, no laboratório especial, e aqui em 10.000 vezes, onde já se vê bactérias, corpos e o rompimento da lâmina. Tem uma coisa que se pergunta. O material, nosso material, se ele for enterrado, é a grande preocupação, vai comer som e vai ficar ali, vai ser compactado, etc. e tal. Ele vai biodegradar? Então esse é um testinho sempre foi feito no Japão, com 2 sacolinhas, uma com o nosso material e outra sem eles. Por 20 meses, eles desenterraram para o mercado. Isso aqui é básico, tá? Isso aqui é só para realmente mostrar que o material acontece. Esse é o nosso material. Inclusive pigmentado com carbon black, tá? Que dizem ter uma certa mais dificuldade para biodegradar, e o material realmente aconteceu. Não. Olha aí. Aqui um gráfico para ter uma noção do que está acontecendo com esse material a nível do mundo. Vocês percebam, nós estamos aqui, ó, o amarelinho, tá? Contando de 2011 até 2015, nós temos o que aí? 4 anos, 5 anos. Vejam o crescimento do segmento no mercado. Interessante, vocês veem que a Ásia é mais. O americano também está tendo uma aceitação bastante interessante. A Europa, razoável, só que o nosso crescimento aqui foi fantástico. Não tenho os dados de 2016 ainda, mas eu acredito que o Brasil está colaborando muito com isso, nesses desenvolvimentos que estamos fazendo aí. Por isso que nós temos dois transformadores hoje, estamos buscando um terceiro, já prevendo esse aumento de volume e com os materiais que estamos lançando no mercado. Uma coisa interessante, se o nosso material não fosse 100% reciclável, não conseguiríamos fazer esse material que estamos fazendo em EPS, porque o processo de termoformagem tem uma perda grande. Então, esse material ele volta para o processo normalmente a 10%, 15% e volta normal, não tem problema nenhum, senão nós não teríamos conseguido. Essa é a demanda mundial, prevista até 2020, mas aquilo é em toneladas, tá? Mas eu acredito que aqui é uma estimativa muito, muito pequena, perto do que eu estou vislumbrando aí, a nível de América do Sul, e a nível de mundo também, com trabalho feito pelos asiáticos. A outra coisa interessante, se alguém exportar para Emirados Árabes, não se aceita mais material descartável lá que não seja biodegradável. Aqui está a nossa certificação, através do processo rápido de análise, que é o que eles aceitam lá, o único que aceitam, e nós somos homologados em 2013 e fizemos a recertificação agora até 2019. É interessante, tem uma mineradora de água aqui no Brasil, para a qual nós desenvolvemos o PET, e está exportando uma água com uma composição diferenciada, que eles adotam lá, e na nossa garrafa, porque eles não tinham outro para mandar aqui no Brasil, e estão produzindo com o nosso material. Esses são os desenvolvimentos. Nós estamos desenvolvendo... outra coisa importante, hein? Isso aqui é uma coisa maravilhosa. O palestrante que me antecedeu falou do TNT, né? Já estamos bastante aplicados nisso lá na Argentina.
especialmente em Buenos Aires, né? Estamos fazendo um trabalho lá. Foi desenvolvida no Japão o TNT biodegradável. Então, nós já tínhamos os plásticos, agora vem o TNT. Biodegradável mais de 80% em um ano, de acordo com a norma JES 6955-2006 e ISO 17556-2007, determinação da biodegradabilidade aeróbia final no solo através da medição da demanda de oxigênio em um respirômetro ou a quantidade de óxido de carbono liberado. Esse é o nosso certificado, que saiu agora em janeiro, lá no Japão, não temos aqui do Brasil ainda, que saiu em janeiro de 2016. 16, né, Bruno? 2016. Aliás, o TNT está sendo desenvolvido com a Engeflex. Aqui um filminho também para vocês verem o processo do TNT. The oxo-biodegradable synthetic fibers developed in this project are able to alleviate the environmental problems caused by waste disposal of synthetic polymers. To produce a sheet of degradable non-woven, firstly it is needed to melt the master batch, after mixing with resin in an appropriate ratio. Then the formed fibers are spun directly and dispersed into a web. Finally, the production will be completed after the web is well compressed. The hairnets and masks are manufactured by using the formed non-woven sheet materials directly. Products made by these synthetic fibers are degradable. The disposed hairnets and masks are collected and subjected to heat under sunlight and UV exposure till the average molecular weight reduces to below 5,000 Dalton. Then, the samples are ready for further biodegradation tests. Public awareness about environmental protection has been raised. For instance, the United Arab Emirates has brought forward its policy to ban all disposable plastic products except those made by oxo-biodegradable plastic to control and minimize synthetic polymers accumulating in the deserts and the sea. PET products made by the newly developed oxo-biodegradable synthetic fibers can comply with the UAE's requirements. Therefore, this project has a good market potential and can be one of the solutions to reduce the pressure of waste disposal at landfills. Então, vocês viram que realmente está bem adiantado já a nível de mundo o processo da fabricação do TNT. E vamos ser o próximo, com certeza, aqui no Brasil. Tem alguns desenvolvimentos que é interessante que se fale sobre o mulching biodegradável, tela de proteção para a agricultura, sacarias para frutas e legumes. Esse é o desenvolvimento que eu disse a vocês. Isso aqui foi feito num laboratório, numa empresa de Santa Catarina. Eu acompanhei pessoalmente. E nós temos aqui a primeira pérola do isopor biodegradável no mercado. Estamos em fase de formatação no processo para que as pérolas não saiam tão desiguais. Então, isso já está na Universidade Federal de Santa Catarina, na mão do Dr. Ricardo, que alguém deve conhecer, um expert da área, para que nós, talvez ainda esse ano, nós tenhamos lançando esse material no mercado. E nesse aqui nós tivemos que usar o líquido para não existir nenhum antagonismo com o monômero de estireno. Então nós usamos o P-Life líquido. Aqui eu disse aqui é a informação e a opinião do Dr. Hamid Nayaran,
que é um professor doutor da Universidade de Michigan e é um expert nas normas ASTM na área de bioplásticos. Ele diz o seguinte: a terminologia biodegradável se refere a uma opção de fim de vida do plástico depois de descartado no meio ambiente, local onde as colônias de micro-organismos que estão presentes no ecossistema se dirigem ao dejeto, com a finalidade de o compostar no solo por digestão aeróbia ou anaeróbia. No nosso caso, só degradação aeróbia. E utilizando o substrato de carbono, eliminam do meio ambiente para que entre na cadeia alimentar microbiana de maneira oportuna, segura e eficaz, dentro de um tempo pré-estabelecido. Conclui: é falsa a afirmação de que qualquer resultado numérico na percentagem menor a 90% seja biodegradável. Um produto degradável que seja parcialmente biodegradável, ou supor ainda que eventualmente o mesmo se biodegradará, não pode ser considerado um produto amigável, causando graves consequências sanitárias e ambientais. Consideram biodegradável só os produtos que se submetem aos critérios da norma ASTM D6954, que aprovados em todos os quesitos pré-requeridos, que são aqueles 3 tiers que eu passei. O material analisado só será considerado biodegradável quando existir, após a sua decomposição, uma geração de mais de 90% de dióxido de carbono na segunda etapa da biodegradação. Isso em um prazo pré-determinado. Esse é o nosso selo do princípio ativo. E algumas marcas que usam, que vocês já viram no filminho. Aqui alguns produtos já no mercado nacional aditivado com o nosso material. Está aqui embaixo o envelope do correio. E aqui a grande possibilidade do mercado que nós estamos atuando muito forte. Obrigado a todos. Na realidade, eu chamei vocês para agradecer, em nome da ABF, vocês estarem aqui, terem aceitado o convite de fazer essa apresentação, ambas de bastante valor, que todos tenham aproveitado. Agradecer também que os que estiveram presentes aproveitaram. Estão disponíveis essas apresentações no nosso escritório. A Patrícia tem isso aí disponível, ela pode estar disponibilizando a quem entrar em contato. Muito obrigado, espero que todos voltem em segurança para casa e até o próximo evento. Eu que agradeço.